Acabou, meus amigos. Traíram os aposentados. O STF, por 8 votos a 2, acaba de enterrar a CPMI do INSS. 8 a 2. Eles decidiram contra a prorrogação da investigação sobre o roubo bilionário dos nossos aposentados. Nas palavras do próprio presidente da comissão, Carlos Viana, é o fim do sonho dos aposentados. O sistema acaba de escolher um lado, e não foi o dos aposentados. Comente vergonha aqui embaixo se você acredita que o STF traiu o povo brasileiro. Mas essa traição não aconteceu do nada. Ela foi desenhada, foi arquitetada poucos dias antes. E nós vamos ver agora o momento exato em que o deputado Maurício Marcon previu tudo isso e destruiu, ao vivo, as mentiras que prepararam o terreno para este golpe contra você e sua família. Para entender a decisão do STF lá na frente, você precisa voltar exatamente aqui. Essa traição foi arquitetada. E a principal arquiteta dessa mentira, dessa cortina de fumaça para enterrar a CPI, foi a deputada comunista Jandira Fegali. Prestar atenção na narrativa que ela planta para proteger o sistema. Ela sobe na tribuna e solta, com aquela pose de defensora da democracia. CPI não é lugar de palanque eleitoral, não é lugar de criação de fato político, não é lugar de desqualificação desse instrumento. Olha o cinismo. Justamente quem está usando o discurso para desqualificar a CPI acusa a oposição de transformar tudo em palanque. É a desculpa padrão da esquerda quando a verdade começa a doer. Mas o veneno maior não está nessa frase de efeito. Está na tal justificativa técnica que ela monta para matar a CPI, sem parecer que está fugindo do assunto. Jandira diz que o escopo original da CPMI, investigar as fraudes associativas, aqueles descontos de sindicatos e associações enfiados goela abaixo nos aposentados, já tinha sido cumprido. Segundo ela, tudo que precisava ser apurado nessa frente já estava encaminhado. Aí, ela empilha o argumento, afirma que o próprio governo Lula, logo nos primeiros 5, 6 meses de mandato, já tinha colocado a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal para investigar o caso. Como se fosse um grande mérito do governo petista. E arremata com a cereja do bolo. Lembra da exoneração do Stefanuto, o servidor apontado como peça-chave no esquema? Ela usa justamente a demissão dele como prova de que o sistema funcionou, de que o governo agiu rápido, corrigiu e resolveu o problema. Repara na construção. Se o objetivo inicial da CPI foi alcançado, se a investigação séria está andando dentro do executivo, se o suposto responsável já foi afastado, então, na cabeça dela, a CPMI virou só um palanque eleitoral da oposição e não faz mais sentido continuar. Bonito no discurso, né? Parece tudo redondinho, institucional, responsável, investigação séria, escopo cumprido. É aqui que a mentira dela começa a desmoronar, porque quando você sai da narrativa e olha para os números, aparece outra realidade. Dados do próprio governo Lula, dos mesmos órgãos que ela elogia. Um relatório da CGU, junto com a da própria Polícia Federal, no âmbito da investigação desses descontos, mostra o seguinte: o volume da fraude não encolheu, não estabilizou, não diminuiu. Ele quintuplicou em poucos anos. Em 2021, a roubalheira calculada era de 536 milhões de reais. Já em 2024, com Lula de volta ao poder e toda essa tal investigação séria em andamento, o rombo chega a 2,8 bilhões de reais. Bilhões no plural. Ou seja, o problema já existia lá atrás. Mas em vez de ser estancado, ele cresce de forma explosiva e se consolida nesse patamar bilionário justamente no período em que o PT diz estar investigando e resolvendo do caso. Que investigação séria é essa que deixa o crime multiplicar por 5? Isso não é combater esquema. Isso é dar cobertura para o esquema continuar tranquilo.
é olhar para o aposentado sendo assaltado no Rolerite mês após mês e dizer para ele que tá tudo sob controle. Essa era a narrativa montada. Vender para o país a imagem de que o governo fez sua parte, que o sistema funciona, enquanto a fraude explodia em cima de quem trabalhou a vida inteira. E é exatamente esse conto de fadas institucional que, mais tarde, o próprio STF compraria para ajudar a enterrar de vez a CPI. Foi em cima dessa farsa que o deputado Maurício Marcon se preparou para partir para cima. Ele não ia só discordar da comunista. Ia pegar esses mesmos relatórios, esses mesmos números do governo Lula e esfregar na cara de cada um, desmontando o palanque eleitoral da esquerda, usando as armas deles. Agora você vai ver o que acontece quando um patriota entra armado de verdade, com fatos, num jogo que eles achavam que já estava decidido. E aí o Marcon começa. E ele não começa gritando, ele começa frio, calculado, do jeito que destrói, que humilha. Primeiro golpe de direita que a comunista nem viu chegar. Ele olha para Jandira Fegali e agradece. Agradece ironicamente por ela ter admitido ali, na frente de todo mundo, a importância da CPMI. A mesma CPMI que o governo deles, o governo do PT, passou meses chamando de palanque eleitoral, de circo, dizendo que era desnecessária e que não ia achar nada. Quando ela reconhece que a CPMI é importante, ela joga no lixo toda essa narrativa da própria base. Sensacional! Ele usa a própria fala dela para provar a farsa, para expor a mentira. É tática de judô puro. Usar o peso do inimigo contra ele mesmo, na frente das câmeras, sem elevar o tom, só esfregando o contraste entre o que eles diziam ontem e o que são obrigados a admitir hoje. Mas isso foi só o aquecimento. Em seguida, ele parte para o nocaute com a primeira prova concreta, com o resultado objetivo da CPMI. E aqui, meu amigo, é que a casa cai de vez para a esquerda. Ele joga na mesa o que foi a primeira fase da CPMI do INSS. Mapear os descontos fantasmas em benefícios de aposentados. Aqueles valores que sumiam todo mês da aposentadoria como contribuição, mensalidade, serviço, que o idoso nunca autorizou. Com base nesse levantamento da CPMI, a Justiça Federal determinou o bloqueio de 562 milhões de reais. R$500 milhão do Sindinap, sindicato que tem como vice-presidente o irmão de Lula, o Frei Chico. Destruiu. Não é opinião, é decisão judicial baseada nas provas levantadas justamente pela CPMI, que o governo do PT tentou barrar desde o primeiro dia. E o Marcon faz questão de cravar. Não é um sindicato qualquer, perdido no meio do sistema. É o sindicato do irmão do chefe, dinheiro que deveria estar no bolso do aposentado, do segurado, da viúva, ficando preso porque o sindicato enfiou a mão no benefício com descontos não autorizados em folha, cobrando associação e serviços que o aposentado nunca pediu, nunca assinou. Isso não é palanque eleitoral, isso é prova de crime. É o resultado concreto que eles queriam esconder. É a demonstração de que, quando a CPMI funciona, a máquina começa a devolver o que roubou e a expor os aliados do poder. Por isso, eles tentaram matar a CPMI na largada. Porque o primeiro round já entregou R$500 milhão bloqueado na conta de um sindicato ligado diretamente à família Lula. Não sobrou pedra da narrativa de que não tem nada demais, é tudo invenção da direita. E quando você acha que a humilhação acabou, o Marcon vai lá e joga a pá de cal. Ele expõe a corrupção dentro do governo. Ele lembra que o presidente do INSS, o senhor Alessandro Stefanuto, indicado por Lula para comandar o órgão que cuida justamente dos benefícios dos aposentados, não foi só exonerado para inglês ver. Ele foi preso, pré-SO, pela Polícia Federal na Operação Sem Desconto, por envolvimento direto nas fraudes. Um indicado de Lula, sentado na cadeira máxima do INSS, preso por roubar os mais pobres. É como o Marcon disse,
é de uma gravidade enorme. É nojento. Nojento mesmo quem rouba aposentado, quem rouba gente acamada. É o fundo do poço moral de um governo que se dizia defensor dos pobres enquanto deixava essa quadrilha operar dentro da máquina. Espera aí. Um indicado do Lula preso por roubar aposentado. Parece o fim da história, né? Errado! Isso é só a isca. O peixe grande, o verdadeiro mandante que a esquerda quer estar protegendo com unhas e dentes, a gente ainda não chegou nele. Se você parar de assistir agora, você vai cair na armadilha deles, achando que o problema foi resolvido. Porque essa prisão, essa fraude do sindicato, tudo isso foi só a primeira fase. Primeiro round. Agora o Marcon expõe o verdadeiro motivo do desespero do governo. A segunda fase da investigação. A investigação sobre os empréstimos consignados. Se na fase dos descontos indevidos já apareceu $500 milhão bloqueado, imagina o tamanho da torneira quando você abre a caixa preta de todo o sistema de consignado, com dinheiro pingando direto da folha de milhões de brasileiros. É aí que o dinheiro de verdade está. É aí que os verdadeiros chefes do esquema se escondem. E é exatamente essa parte que a base governista está tentando barrar a todo custo. Eles não estão preocupados com palanque. Eles estão apavorados porque a investigação vai chegar no andar de cima. Mas por que esse desespero todo? O que eles estão escondendo que é ainda pior do que o irmão do Lula e um presidente do INSS preso? Quem é o verdadeiro chefe que eles protegem com tanto afinco? Eles estavam apavorados e o Marcon sabia. A investigação ia bater exatamente onde eles mais têm medo, no andar de cima. E ele não deixou isso no ar, não. Olhou na cara da deputada comunista e cravou. A gente entrou agora, deputada, para investigar a parte dos empréstimos consignados. Sabe por que vocês não querem? Porque essa parte pega o andar de cima, pega o andar da Faria Lima. Foi checkmate. Não porque ele gritou mais alto, mas porque naquele instante a máscara caiu. Do lado da esquerda, o clima mudou. Cochicho, cara virada para o celular. Tentativa de mudar de assunto. Interrupção forçada. Quando a flecha acerta o alvo, ninguém finge naturalidade. Quando você fala em consignado, você está falando do quê? De desconto direto no benefício do aposentado, dinheiro garantido todo mês para o banco, juros altos com risco quase zero. É a galinha dos ovos de ouro dos banqueiros bilionários que a esquerda finge odiar no palanque, mas protege em silêncio dentro da CPI. É aí que está o verdadeiro pânico da esquerda. Não é medo de uso eleitoral, não é preocupação com exposição do aposentado. É o medo de abrir a caixa preta e aparecer o fluxo de dinheiro. Governo que libera margem consignável e faz vista grossa. Sindicatos e entidades amigas do poder que intermediam e empurram empréstimo em troca de comissão. E banco que passa o trator para cima do idoso, porque sabe que o INSS garante o pagamento na folha. Todo mundo ganha no topo. Quem perde é sempre o mesmo. O cidadão na ponta. E quando o Marcon encostou nesse nervo exposto, veio a reação automática da velha política. Mentir. A Jandira Fegali, sem saída, apelou para a narrativa de sempre. Ela tentou vender a imagem de um governo Lula bonzinho, responsável, que teria afastado o presidente do INSS, o Stefanuto, assim que descobriu o esquema. Vamos fazer do jeito certo, ela disse. O governo Lula demitiu o Stefanuto. A verdade, quem afastou o Stefanuto do cargo foi a Justiça, e o governo petista, na época, relutou em cumprir a decisão judicial. Não queria tirar o homem de lá. Mais uma vez, a mesma coisa. Discurso de defesa do povo no microfone, proteção de aliado na prática. E é aqui que a conversa muda de patamar. Pausa. Pega essa informação e guarda. A mentira não é de hoje. A proteção aos bandidos não começou agora, nesse caso específico. O que o Marcon vai escancarar em seguida é o DNA da fraude, que o PT carrega há anos
E esse DNA já estava carimbado lá atrás, em 2009, quando o governo Bolsonaro editou a MP 871 para passar um pente fino nas fraudes do INSS. Se você piscar agora, você perde a peça que conecta o roubo de ontem com a traição de hoje. Marcon pega o microfone e lembra exatamente disso, da medida provisória 871 de 2019. O que essa MP fazia? Apertava o cerco, criava recadastramento e prova de vida mais rígidos, autorizava cruzamento de dados dos benefícios com outros cadastros do governo, abria caminho para revisão em massa de benefícios suspeitos. Em resumo, colocava trava, conferência e fiscalização onde antes era faroeste. E o que o PT e a esquerda fizeram quando essa MP chegou no Congresso? Eles meteram 12 emendas em cima dos principais mecanismos de controle, enfraquecendo o coração da medida. Foram em cima justamente das travas antifraude, das exigências de recadastramento, das facilidades para o pente fino. Não rasgaram a MP no papel, mas tiraram dentes suficientes para ela perder boa parte da força na prática. Por isso, a acusação do Marcon não é exagero de rede social. Eles lutaram contra os controles, abriram as portas para o crescimento do esquema, facilitaram o roubo. E mais, ao atacar especificamente os dispositivos que apertavam a fiscalização num sistema que todo mundo já sabia que era alvo de quadrilhas, o PT não tinha como fingir que era divergência técnica. Quando você tira a trava, sabendo que tem bandido empurrando a porta, você vira cúmplice. Isso não é oposição. Isso é cumplicidade. Ali, na frente das câmeras, a narrativa oficial desmoronou. Vitória da verdade contra a mentira. A partir daí, tudo se encaixa. A tentativa desesperada de encerrar a CPMI não tinha nada a ver com palanque eleitoral. Essa desculpa ridícula repetida em coro. Era sobre proteger um esquema bilionário que beneficia todo mundo no topo. Sindicatos amigos do poder que ganham relevância e vantagem política em cima das parcerias. Operadores do governo que fecham convênios e fingem que não veem o abuso. E os banqueiros da Faria Lima que brindam em cima do desconto em folha, garantido pelo seu benefício. Não é teoria. Durante toda a CPMI, a base governista fez de tudo para blindar esse pessoal. Requerimento para ouvir diretor de banco que atua forte em consignado? Derrubado. Pedido para convocar representante de associação de instituições financeiras? Barrado em bloco. Tentativa de chamar responsáveis pelos convênios do sistema consignado? Mesma cena. A tropa do governo se juntava e votava contra. Não foi um caso isolado. Foi padrão repetido reunião após reunião, sempre que alguém chegava perto do andar de cima. Agora, volta comigo para o começo do vídeo. Aquela decisão do STF que abriu tudo isso, aquela canetada que à primeira vista parecia só mais um absurdo, mais uma traição solta no noticiário. Depois de toda essa teia de mentiras, sabotagem de controle e proteção desesperada ao andar de cima, ainda dá para chamar de coincidência? Ou já está com cara de plano bem montado, em que cada peça, governo, base no Congresso, sindicatos e bancos, trabalha, cada um no seu quadrado, para manter o sistema funcionando e o cidadão calado? Vista por esse ângulo, até aquela decisão do STF deixa de ser erro isolado e passa a parecer parte do mesmo roteiro. E era um plano. A profecia se cumpriu diante dos nossos olhos. Aquela decisão do STF, esse por 8-2, que abriu o nosso vídeo, não foi um ato isolado de injustiça. Foi a peça final do quebra-cabeça, a prova cabal de que tudo o que o deputado Maurício Marcon denunciou era a mais pura e cristalina verdade. Lembra daquela desculpa patética da Jandira Fegali de que a CPI era um palanque eleitoral? Aquilo era a cortina de fumaça, uma distração barata para esconder o verdadeiro jogo. E lembra da denúncia do Marcon,
de que o objetivo real era proteger o andar de cima, a elite da Faria Lima? Pois bem, a decisão do Supremo Tribunal Federal de enterrar a investigação é a assinatura embaixo dessa denúncia. É o carimbo oficial do sistema, gritando para quem quiser ouvir. Sim, nós estamos protegendo os nossos. Eles provaram, com todas as letras, que o Marcon estava certo o tempo todo. A esquerda queria encerrar a CPI para blindar os poderosos do setor financeiro, e o sistema, de joelhos, obedeceu. É muito bom ver um deputado de direita destruir uma comunista num debate, mas é ainda melhor quando os fatos seguintes provam que ele estava 100% correto. Mas entenda o seguinte, isto não é uma derrota. Eles podem ter perdido a batalha no tribunal, mas nós e o Maurício Marcon vencemos a guerra da verdade. A vitória de Marcon foi arrancar a máscara do sistema e mostrar para todo o Brasil como ele funciona. Foi expor quem serve aos aposentados e quem serve aos banqueiros. Eles podem ter os tribunais, podem ter a caneta, mas nós temos a verdade. E a verdade, meu amigo, uma vez que ela venha à luz, não pode mais ser enterrada. No meio de todo esse teatro, só a direita lutou de verdade pelos aposentados. Enquanto a esquerda defendia ladrão de gravata, a direita defendia o seu avô e a sua avó. Agora a luta passa para as nossas mãos. Eles contam com o seu silêncio para que essa farsa seja esquecida amanhã. Nós contamos com a sua voz. Não deixe que eles vençam no silêncio. Compartilhe este vídeo. Mande no grupo da família, dos amigos, do trabalho. Faça com que cada brasileiro saiba quem está do lado do povo e quem está do lado do sistema. Se inscreva no canal e junte-se a nós nesta luta. A verdade foi exposta. A batalha agora é nossa.